E quais são os componentes principais dessa metodologia do SAP Activate, tá? Primeiro são as best practices, tá? Existe um site da própria SAP que se chama Best Practices, né? Ou Process Navigator. A SAP está mudando o número, mas qualquer um dos dois você encontra, tá? Então lá você tem todo um conjunto pré-configurado de processos de negócios, tá? Que são otimizados no standard do SAP, né? Então, lá tem a documentação, tem os scripts de configuração, tem as ferramentas de migração eh, de dados, tá? Tem as ferramentas de teste, enfim. Dentro desse best practices, você encontra tudo pronto para aquelas empresas, principalmente as que estão começando no mundo SAP, que querem começar diretamente no standard do SAP. Então, aqui é o standard, tá? Aqui é o padrão SAP, é o sistema puro, como ele vem de fábrica, sem estar customizado para nada, tá? É o sistema puro. Mas é um site muito interessante para você que está gerenciando o projeto, tá? Poder entender, né? Poder entender qual é o processo standard, porque às vezes já existem no cliente, quando você começa um projeto e de um cliente que já usa o SAP, o ECC, né, a versão antiga do SAP, tem tanta customização, tem tantos programas Z, né, como nós chamamos as customizações do SAP, né, os processos do SAP, que às vezes fica complicado para um certo processo de negócio específico você determinar qual seria realmente o standard daquilo, né? Então você entra na página da SAP, você entra no Best Practices, tá? E aí você tem lá qual é realmente aquele standard. Ah, então eu quero. Qual que é o standard aqui? Um exemplo bem básico, né? Qual que é o standard para você emitir nota fiscal na SAP, tá? Ou para você criar uma ordem de compra, né? Ou uma ordem de venda. Qual que é o standard? Qual que é o padrão do sistema? Às vezes a coisa está tão confusa que você não consegue chegar no padrão, né? Aí você vai aqui no Best Practices e lá você tem. Não, o padrão é esse, isso aqui é o padrão, são essas as transações standard, né, as transações de fábrica, é isso que cada transação faz. Aqui você encontra toda a documentação. Mesma coisa para migração de dados, tá? Você encontra também ferramentas, né? O Migration Console, por exemplo, é uma das ferramentas que você encontra dentro do SAP Best Practices, né? Que ele é um console básico de migração de dados, tá? E lá existe também toda a documentação de como essa documentação deve ser feita, sabe? Como os dados serão agrupados para serem migrados, quais objetos precisam ser migrados para cada processo de negócio, tá? Então lá você tem toda essa orientação que durante o desenrolar de um projeto de migração SAP é bastante útil e bastante necessária, tá? Mais do que útil, ela é necessária. Porque, como eu falei para vocês, agora há pouco, às vezes as coisas complicam e complicam mesmo, né? Aí, o outro componente principal dessa metodologia, né, são as Guided Configurations, né? São ferramentas interativas, ferramentas próprias da SAP, que orientam a configuração do sistema e permitem certas personalizações, tá? E também atualizações do próprio sistema, tá? Então você tem toda uma série de ferramentas dentro da página da SAP, né, do Help da SAP, que vão ajudar o time do projeto a fazer essas customizações, essas configurações, esses ajustes no sistema é, antes da migração acontecer, tá? Não estou falando aqui dos ajustes maiores ou das customizações maiores, tá? Que são feitas por um consultor ABAP, por exemplo, tá? Junto com o apoio de um Basis, tá? Não é isso que se trata. São ferramentas que permitem certos ajustes, mantendo-se ainda o standard, tá? Quando você usa essas ferramentas para fazer essas pequenas personalizações, você ainda está mantendo o standard, tá? Você não está você não está criando uma transação Z, tá? Você ainda está mantendo o standard e, e isso permite, né?
que você faça algumas pequenas personalizações de forma rápida para se adequar a alguma necessidade do teu cliente e seguir o projeto adiante, tá? E o terceiro componente principal da metodologia é a metodologia ágil, tá? Como eu disse, a metodologia que a própria SAP indica para ser usada é Scrum, tá? Com todas aquelas cerimônias do Scrum, né? Então você tem, né, a sprint planning, você tem a sprint retrospectiva, você tem as dailies, né? Então você usa todo aquele hall, né, sprint poker, se for o caso, você usa todo aquele hall de cerimônias do Scrum para criar, principalmente para a fase do Realize, para você criar as sprints que vão compor, tá, a fase de entrega do teu projeto.